Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a questão da anistia, que segundo a Quaest, a maior parte das pessoas é contra a anistia. Olha só, mas o pessoal está tentando piorar a situação. Fala aqui, ó. Genial Quaest, 47% são contra a anistia, 35% são a favor de reduzir penas do 8 de janeiro? Isso está errado, isso não corresponde ao que a pesquisa disse. 35% são a favor da anistia, anistia completa e total e restrita, né? Aí tem uma outra pesquisa sobre redução de pena que é diferente. Vamos entender esse caso aqui e por que eles estão fazendo isso, né? É lógico, eles estão na batalha contra a anistia de Bolsonaro. A imprensa, evidentemente, vai ficar nessa, né? Ah, mas a pesquisa está mostrando que o povo está contrário. Meu amigo, o povo não entende essas pesquisas muito complexas. Eu já falei para você, o negócio de fazer perguntas muito complexas nessa história aí não faz sentido no final das contas. Os deputados sabem muito bem que no final das contas a anistia vai ser bem vista se passar. E é por isso que a maior parte dos deputados e senadores é a favor. Eles já declararam isso. A gente já tem maioria nas duas casas para passar esse negócio da anistia. Quem está embarreirando a anistia é o Hugo Mota e o Alcolumbre. Eles que estão embarreirando a anistia no final das contas. Até o Barroso já está reconhecendo isso aqui. Se bem que isso aqui o Barroso iria falar de qualquer forma, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Nikita Molotov, fui pra praia com Peter e Altas Gatas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Quaest fez uma grande pesquisa aí tentando ajudar o governo Lula, né? Uma grande ajuda para o governo Lula, o que é tradicional da Quaest, todo mundo sabe, né? E um dos resultados que eles soltaram foi isso daqui, ó. 47% são contra a anistia, 35% são a favor de... Não, tá errado isso daqui, olha só. O que diz a pesquisa de fato? Segundo o Instituto Quaest, 47% dos entrevistados são contra qualquer tipo de perdão. 35% defendem anistia para todos os envolvidos, inclusive o Bolsonaro. E 8% apoiam a medida apenas para manifestantes. Então, se você somar isso tudo aqui, ó, 35 com 8, dá 43% a favor da anistia, sim. É que alguns defendem que seja só para o pessoal do dia 8 de janeiro. A maioria defende que seja a favor do Bolsonaro também. Então, repara que a diferença é muito pequena, na verdade, 47 para 43, mesmo com a Quaest fazendo esse tipo de pergunta, né? Então, aqui, ó, a desaprovação também alcança o projeto de lei da dosimetria, que propõe reduzir penas. É outra coisa. Você é a favor de... segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados são contra a proposta por considerar que as punições foram justas, e 37% a favor, alegando que as sentenças aplicadas foram excessivamente duras, né? Então, ou seja, o que ele está colocando aqui é que, basicamente, a mesma coisa, o povo não faz distinção, e que existe, sim, uma grande massa favorável à anistia. Esse é o ponto. Mas eles estão tentando vender que não, que o Congresso não pode aprovar anistia, porque não, que o povo é contra e coisa e tal. Os deputados, porém, são espertos em dois aspectos. Primeiro, que eles têm as pesquisas próprias deles, que eles fazem, que eles têm acesso a isso. Segundo, que eles sabem que mesmo que a pessoa se diga contra a anistia, a chance dela votar num deputado que votou pela anistia, mesmo ela sendo contra a anistia, é grande. Ou seja, a pessoa não se sente particularmente prejudicada por isso. Porque, na verdade, ela não perdeu nada, né? Ah, teve anistia pro cara, que chato, né? Fica por isso mesmo. Por outro lado, agora, se você vota contra a anistia para as pessoas que querem anistia, a coisa é muito mais diferente, porque essas pessoas estão sendo prejudicadas por essas sentenças absurdas do STF. Entende? Há uma simetria nisso daí. Por um deputado, é muito melhor ele votar para anistia, mesmo que por hipótese existam mais pessoas contrárias à anistia na população. Eu não sei se tem não, tá? Eu ainda acho que essas pesquisas aqui da Quaest é tudo para ajudar o Lula. Sempre foi para ajudar o Lula, né? Às vezes eles exageram justamente para, no momento crítico como agora. Como eu já falei nos vídeos anteriores, o problema do Lula nesse momento é justamente a questão da saída do União Brasil e do PP, da base do governo. Isso, a anistia, é um dos pontos centrais dessa história toda. O pessoal do PP e do União Brasil sabe que a anistia é uma coisa importante, uma coisa que vai render votos em 2026. Então eles querem atender isso, querem sair do governo Lula. Se sair União Brasil e PP do governo Lula, o governo Lula vira pato manco e não chega a 2026, não tem capacidade de chegar a nada, de fazer nada até 2026, né? Tá uma briga muito grande, o governo Lula quer mostrar que tá vivo ainda, que tem popularidade, ainda diz que não compra deputados. É lógico que compra deputados. Mas esse papo aqui da anistia é a mesma coisa, né? Diz aqui o Lindbergh que flopou, ninguém quer anistia, não sei o que lá. O ato da direita de ontem não foi uma manifestação grande como a gente fez em São Paulo, no Rio. Isso ainda vai ser marcado ainda. Vamos fazer manifestação ainda a favor disso. É que o pessoal achava que isso ia ser votado na semana. Então aquela manifestação ali em Brasília era para dar essa força para votar isso naquela semana. Então foi grande a manifestação. Tinha bastante gente lá. Parabéns pro pessoal que foi, coisa e tal. Mas lógico que estão dizendo que flopou. Mas eles diriam de qualquer forma. Eles sempre vão dizer que flopou, né? Por quê, né? A deles flopa sempre, né? A deles sempre flopa. Só tem gente quando eles botam artista para cantar, chamam o cantor e coisa e tal, e eles não têm como fazer isso muitas vezes, né? Aqui, ó, a Bela Megali tá chorando aqui. O que ninguém tem coragem de falar para Bolsonaro sobre a anistia é que a anistia não tem chance.
na visão da Bela Megali, né? Que a anistia não tem chance, coisa e tal, que não vai passar e que não tem jeito, que Bolsonaro vai ficar preso mesmo, que eles estão focando agora em Bolsonaro ficar em prisão domiciliar. Essa é a desculpa do PT. A Bela Megali tá falando aqui o que é a narrativa do PT. Eu não sei não, tá? Eu acho que nesse momento a anistia tá mesmo empacada lá no Congresso, tanto que foi jogada dessa semana para a semana que vem. Mais uma vez foi atrasada a anistia, isso é um problema, mas é um problema principalmente não por falta de apoio no Congresso. Apoio no Congresso ela tem, apoio no povo brasileiro tem também. Quem está segurando a anistia é o Hugo Mota e o Alcolumbre. Por quê? Por causa do Lula. E o que pode mudar isso daí? A percepção que não tem jeito, cara. Se o Lula não aprovar essa anistia, não fizer isso acontecer, vamos ficar com tarifas com os Estados Unidos por um bom tempo, e o Alexandre de Moraes vai continuar com a Magnitsky dele por um bom tempo, isso se não aparecerem novas Magnitskys por aí, né? Enfim, o próprio Barroso tá criticando aqui. O Barroso critica penas elevadas do 8 de janeiro. 2 anos estava de bom tamanho. Filho de uma puta, né? Por que ele não falou isso antes do julgamento? Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Eles queriam botar aquelas penas enormes no pessoal do 8 de janeiro para justificar a pena monstruosa de Bolsonaro de 27 anos de cadeia, para a gente tirar Bolsonaro da vida política para sempre. Esse sempre foi o objetivo. A ideia do STF sempre foi depois dar anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Isso eles já estão certos disso, já fariam isso mesmo. Eles só queriam manter esse negócio para chegar em Bolsonaro e botar 200 milhões de anos de cadeia, aí depois volta atrás pro pessoal do 8 de janeiro, mas deixa Bolsonaro encalacrado também. O problema que mudou essa equação, de novo, foi a pressão do Trump agora, que agora esse pessoal todo está preocupado. O próprio Barrosão está sabendo que tá querendo peidar, né, tá querendo sair do STF para evitar a Magnitsky, mas já deram o recado para ele que se o processo já começou lá nos Estados Unidos da Magnitsky do Barroso. Ele vai sair, vai tomar uma Magnitsky na fuça, igual outros juízes do Alexandre de Moraes que também tomaram punição, mesmo depois de terem saído do gabinete dele, né? Não tem esse negócio não, e é por isso que eu acho que o Barroso vai acabar ficando, só se ele for muito burro ou se ele estiver sendo muito pressionado para sair, porque ele vai ficar desprotegido, né? Vai sair e vai ficar uma pessoa que não tem pressão política, não tem peso político nenhum, né? Enfim, essa é a situação da anistia. Essa pesquisa aqui é uma pesquisa para ajudar o Lula a reter União Brasil e PP. Fora isso, não tem nenhuma importância, ainda tem apoio de deputados e senadores para passar. O desafio é o Hugo Mota e Alcolumbre e, por conseguinte, o Lula com o dinheiro que tem dado para esses caras, né? O Lula que diz que não compra deputados, tem jogado dinheiro mais dinheiro no Congresso para aprovar as coisas dele. É isso. Fazer o quê, né? O povo votou no Lula. Cara, todo mundo sabe que ele é corrupto, todo mundo sabe que ele compra deputado, todo mundo sabe que ele é a pior pessoa, a pior figura na política brasileira, e, no entanto, votaram no cara, né? Esse é o problema que a gente tem.